Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e vou trazer para vocês nesse vídeo um pouquinho sobre a correção de fator de potência, tá? Vou mostrar um pouco da definição de fator de potência, a gente vai relembrar, falar um pouco o que a nossa legislação brasileira, né, fala sobre a correção de fator de potência e como que a gente vai fazê-lo propriamente dito. Só relembrando, o fator de potência, na verdade, ele é o cosseno de um ângulo. E que ângulo é esse? Tá? Esse ângulo, a gente pode encontrá-lo de três formas. Primeiro, ele é a defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente, ou seja, θ igual a θv menos θi. Ele também é o ângulo que está presente no triângulo de potências, que é o ângulo da potência complexa, tá? Que representa o ângulo desse triângulo de potências. E também ele está na impedância. Então, o ângulo da impedância também é esse ângulo, né, que corresponde à defasagem entre as ondas de tensão e de corrente. Então, eu tenho três formas de encontrar esse fator de potência aí. Tá? Lembrando que é o cosseno desse ângulo e ele é adimensional porque ele é um cosseno, certo? Então, quando a gente estudou as relações de tensão e corrente nas impedâncias, nos tipos de carga, a gente viu que quando a gente tinha a carga puramente resistiva, o que acontecia? A onda de tensão, ela era coincidente com a onda de corrente, elas não tinham defasagem. Ou seja, o ângulo da onda de tensão é igual ao ângulo da onda de corrente. Isso quer dizer que o θv menos o θi, que é o nosso ângulo do fator de potência, ele é zero, tá? Então, para esse caso específico, onde eu só tenho resistor, né, que é o que eu estou dizendo aqui, carga puramente resistiva, então eu só tenho resistor, esse ângulo é zero, por quê? Porque a onda de tensão, ela coincide com a onda de corrente, os dois estão em fase, não tem defasagem entre elas. Então, como o fator de potência é o cosseno desse ângulo, então o fator de potência é 1 para o caso das cargas puramente resistivas, tá? E nessa situação, se você imaginar o triângulo de potências, tá? Eu não tenho energia reativa, não tenho potência reativa. Então, a minha potência aparente, que é a hipotenusa, passa a ser igual à base do triângulo, né? Que é a potência ativa, porque eu não tenho uma altura, não tenho a potência reativa, né? Lembrando que esse é um caso para uma situação, né, onde eu tenho apenas um circuito puramente resistível, não tenho cargas indutivas nem capacitivas, tá? Já o caso, aqui é o oposto, eu tenho uma carga puramente reativa, ou seja, eu não tenho parte resistiva, não tenho resistor, só tenho ou indutor ou capacitor. Eu estou só mostrando os casos extremos primeiro, tá? Então, ó, o caso da gente ter a carga puramente reativa, tá? Eu posso ter uma carga puramente indutiva e posso ter uma carga puramente capacitiva, tá? Então, o que acontece? No caso da carga indutiva, né, puramente indutiva, eu tenho que a corrente está atrasada da tensão 90 graus. E no caso da carga capacitiva, essa corrente está adiantada da tensão 90 graus, tá? Então, quando eu faço o θv menos o θi, né, lembrando que a minha tensão é a referência, eu faço θv menos θi, se é 90 positivo, né? Então, quer dizer que a carga é indutiva. Por quê? Porque eu faço a onda de tensão menos o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, isso vai dar um valor positivo, porque no caso da carga indutiva, a corrente está sempre atrasada em relação à tensão. E o oposto para a capacitiva, quando eu faço θv menos θi, uma vez que a corrente está adiantada, ou seja, o ângulo da corrente é maior que o ângulo da tensão, então a gente vai ter aí esse ângulo negativo. Então, isso são características desses tipos de circuito. Então, se eu tenho um circuito puramente indutivo, eu já sei que a minha corrente vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão. E se eu tenho um circuito puramente capacitivo, eu sei que a minha corrente estará adiantada 90 graus em relação à tensão. Nesses casos, o fator de potência fica zero. Por quê? Porque nas duas situações, o ângulo entre tensão e corrente, né, ou é 90 ou é menos 90. E esse cosseno vai dar zero, tá? Nessa situação, onde eu tenho uma carga puramente reativa, eu não tenho resistor, ou seja, eu não tenho potência ativa. Então, nesse caso, a minha potência aparente, né, a diagonal, né, a hipotenusa, ela vai ser igual à altura, porque eu não tenho base, né? Então, a potência aparente passa a ser igual à potência reativa, tá? Nessa situação, a gente está definindo os extremos, né? Carga puramente resistiva, puramente reativa, mas tem uma situação que eu tenho uma mistura dessas cargas. Eu tenho resistor, tenho indutor e tenho capacitor.
Esse tipo de carga a gente chama de carga híbrida, tá? E a gente viu o seguinte, que quando a gente tem uma carga puramente resistível, o fator de potência é 1, né? Porque o ângulo entre tensão e corrente estão iguais, e essa defasagem, né, é 0, tá? Então, dá esse fator de potência igual a 1. Já quando a gente tem uma carga puramente reativa, esse fator de potência é 0, né? Então, esses são os extremos. Então, quer dizer, quando eu tenho uma carga híbrida, o nosso fator de potência vai variar entre esses dois valores aí, tá? Entre 0 e 1. Então, sempre que eu tiver uma carga híbrida, o fator de potência vai variar entre 0 e 1. Bom, na verdade, o que é comum de acontecer é termos uma combinação dessas cargas, né? Tem uma parte resistiva, uma parte indutiva e uma parte capacitiva. Então, a gente viu que quando a gente tem os extremos, né, o fator de potência é 0 ou 1, né? Quando é resistível ou quando é puramente reativo. Mas, e quando tem essa combinação? Quando eu tenho uma parte resistiva, uma parte indutiva e uma parte capacitiva, como é que eu vou caracterizar o circuito como sendo indutivo ou capacitivo, né? Aí a gente passa a dizer que ele pode ser predominantemente indutivo ou predominantemente capacitivo. Se tiver alguma situação em que a parte indutiva cancela a parte capacitiva, a gente diz que o que prevalece é a parte resistiva, tá? Então, o que acontece? Como é que eu vou caracterizar isso? Eu vou sempre analisar esse mesmo ângulo do fator de potência. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma carga que é predominantemente indutiva, que eu faço essa análise desse ângulo, que relaciona a defasagem entre tensão e corrente, então o que vai acontecer? Se esse ângulo estiver no primeiro quadrante, quer dizer que a corrente está atrasada da onda de tensão. Já se esse ângulo, né, tiver entre 0 e menos 90, tiver lá no quarto quadrante, eu já sei que a corrente ela vai estar adiantada em relação à tensão, tá? Então, isso vai caracterizar, no caso da carga predominantemente indutiva, né, onde a corrente está atrasada, um fator de potência que a gente chama de atrasado mesmo, ou então de fator de potência indutivo, tá? Mesma lógica para a carga predominantemente capacitiva. Então, quando a corrente tiver adiantada em relação à tensão, a gente vai dizer que esse capacitor ele é adiantado ou é um fator de potência capacitivo, tá? Bom, e o que a nossa legislação fala a respeito desse fator de potência, né? Porque o fator de potência, ele dá uma medida, né, de quanto de energia reativa o sistema tem, né? Se você observar o triângulo de potências, quanto maior esse ângulo, maior é a energia reativa, tá? Então, tem um limite aí, né, que a legislação permite, né, que as indústrias, por exemplo, usem de energia reativa, né? Porque lembrem que a energia reativa ela não realiza trabalho, ela ocupa um espaço, digamos assim, né? Uma capacidade de condutores no sistema, tá? De uma forma geral, só que ela não se transforma em trabalho, tá? Né? Como a gente viu lá no vídeo sobre potências. Mas, enfim, a nossa legislação, né? A ANEEL, que é a agência que controla toda essa parte que envolve a energia elétrica, nessa resolução número 414, né? Ele diz o seguinte, primeiro ele define fator de potência, tá? Aqui é retirado do triângulo, né? Então, é a razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados da energia elétrica ativa e reativa. Ou seja, essa raiz quadrada da soma desses quadrados é justamente a potência aparente, tá? Que é como a gente viu, né? A definição para fator de potência, certo? Mas em relação ao quanto de consumo, né, de energia reativa as indústrias podem ter, né? Então, o que ela define? O que essa resolução define? Né? Ela diz que o fator de potência de referência, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo, né, para as unidades consumidoras dos grupos A e B, né? Nós, consumidores residenciais, nos enquadramos no grupo B, tá? Mostra já uma tabelinha falando desses consumidores. Mas esse fator de potência, seja indutivo ou capacitivo, ele não pode ser menor do que 0,92. Ou seja, as indústrias, né, as empresas maiores, de maior porte, elas têm de trabalhar com um limite de fator de potência entre 0,92 e 1. Um fator de potência 1, lembrem que é a situação onde eu tenho um sistema puramente resistível, ou seja, eu consegui eliminar o meu reativo ao máximo. Então, o ideal é ter o mínimo de energia reativa possível, ou seja, ter um fator de potência o mais próximo da unidade, tá? Então, esse é o foco. Mas a legislação, ela multa, né, as indústrias, as empresas que deixam o fator de potência cair abaixo desse valor de 0,92, tá?
Aqui eu trago para vocês essa divisão, né, em relação aos grupos de consumidores, né? Basicamente tem essa divisão entre dois grupos, grupo A e o grupo B, onde o grupo A é onde recebe as tensões mais elevadas, né? Eles estão divididos em subgrupos, né, baseando na faixa de tensão que eles recebem, né? E tem o grupo B, onde se encaixam os consumidores residenciais, né, que é o nosso caso. Tá? Então, se for rural ou se for simplesmente residencial, de iluminação pública, então os subgrupos já são especificando o perfil do consumidor. Tá? Bom, e como é que a gente faz para fazer essa correção, né? Vamos supor que você tem uma empresa, tem uma indústria e precisa fazer essa correção porque a sua carga está demandando uma energia reativa muito alta. Então, para você não pagar uma multa, né? Então é importante que você proporcione essa correção. De uma maneira bem simples, né, como é que seria essa correção do fator de potência? Vamos supor que aqui eu tenho a sua planta, né, eu tenho aqui a sua fonte e tenho a sua carga, tá? Que é uma carga, né, vamos supor que predominantemente indutiva. Né? E esse indutivo, né, tem uma parte reativa aí que está bem alta, né? Então, vamos supor que o fator de potência aí seja menor do que 0,92. E eu preciso fazer essa correção para pelo menos 0,92. Então, qual é a ideia? Se eu tenho uma carga indutiva alta, né, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um capacitor, né, em paralelo com essa carga. Por quê? Porque lembra que o triângulo de potências para carga indutiva, né, o que é positivo, é como se o triângulo fosse para cima. Já se eu olhar para uma carga que é capacitiva, o que é negativo, ou seja, está para baixo o triângulo. Então, se eu tenho uma parte reativa positiva alta, eu vou inserir uma parte reativa negativa, né? Porque aí eu vou fazer essa compensação. Ah, e se fosse o contrário, se eu tivesse um excedente reativo, se fosse uma carga capacitiva, a correção eu teria de fazer inserindo indutores, né? Mas não é o comum. O comum nas indústrias é ter, por exemplo, muitos motores. Motores, o motor é uma carga indutiva, então o que é comum é que a gente faça a correção do fator de potência usando o capacitor, tá? Então, eu vou mostrar realmente para vocês só com a correção usando o capacitor. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa saber quanto de energia reativa a gente quer retirar dessa minha carga, ou seja, esse capacitor vai ter de ter essa energia reativa, essa potência reativa que eu quero diminuir, tá? E como é que eu vou fazer isso? Vamos partir aí da lógica para a gente entender, né? Então, aqui tem o meu triângulo de potências, né? Então, aqui minha potência aparente, minha potência ativa e minha potência reativa. E eu tenho meu determinado ângulo. Só que, digamos que esse ângulo, na verdade, ele está um ângulo que está me gerando um fator de potência baixo, né? E eu tenho que elevar esse fator de potência, ou seja, eu preciso diminuir esse ângulo, né? Então, eu quero passar dessa primeira situação para a situação 2, onde eu tenho uma energia reativa menor. Eu quero sair dessa energia reativa, que é essa altura desse triângulo maior, e passar para essa energia reativa, para essa potência reativa, né? Que é a altura desse triângulo menor. Então, eu tinha esse ângulo inicial, que era θ1, e vou passar a ter esse segundo ângulo, né? Que é o meu objetivo, né? Ter esse segundo ângulo aqui para um novo fator de potência. E lembrando, né, que a potência ativa é a potência que realiza trabalho. Então, eu não tenho interesse que haja variação nessa potência ativa. Então, se antes eu conseguia mover X cargas, né? Uma quantidade de cargas né, que é satisfatória para a minha indústria, para a minha empresa, eu, mesmo depois de fazer a correção, é interessante que eu continue movendo essas mesmas cargas, tá? Então, o P, ela sempre se mantém constante, né, durante a correção do fator de potência, até porque a gente só vai inserir capacitor, e capacitor não tem potência ativa, né? A potência ativa está associada aos elementos resistivos, tá? Então, o que a gente tem de fazer? Eu vou ter de calcular o que eu tinha antes de potência reativa, né, que seria o meu Q1, e depois eu quero saber para onde eu vou, qual é o novo fator de potência que eu quero, ou seja, qual é a minha nova quantidade de energia reativa, de potência reativa que eu quero, né, passar, consumir, e vou calcular essa diferença. A diferença entre a energia reativa que eu estava consumindo antes, que era alta, né, em relação à minha nova energia reativa, é justamente a energia reativa que eu preciso inserir, né, no sistema através do capacitor com sinal negativo para fazer essa compensação. Então, a energia reativa desse capacitor, ele tem de ser a diferença das energias reativas, né, comparando a que eu tinha antes e a que eu vou querer depois de fazer a correção, tá?
E como é que a gente calcula isso? A gente tem aqui, lembra que a impedância capacitiva é dada por 1 sobre J ômega C. Ou seja, a minha reatância capacitiva é dada por 1 sobre ômega C, tá? Só para eu escrever aqui em função dela. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho de calcular qual é a potência reativa, né? Que é referente a um determinado capacitor. Então, o que vai acontecer? Eu sei que, se eu considerar só, né, o capacitor, eu não tenho potência ativa. Então, minha potência total vai ser minha potência reativa, se eu olhar apenas o capacitor. Então, em cima do capacitor, a minha potência total é só a potência reativa. Então, eu posso tratar a potência reativa em cima do capacitor como sendo a potência total. Ou seja, V2 sobre a impedância, tá? Então, eu vou dizer aqui que a minha potência, eu vou considerar os módulos aqui, porque eu já sei que a minha potência relativa ao capacitor, ela é negativa, então eu vou considerar só os módulos para facilitar, tá? E eu vou fazer V2 sobre a impedância, tá? Como eu estou trabalhando com os módulos, o módulo da impedância seria só o XC. Então, eu vou ficar com a tensão ao quadrado dividido pela impedância, né? Pelo módulo da impedância aqui, no caso do capacitor, é XC. Quando eu substituir aqui e isolar o capacitor, eu tenho o seguinte, que o valor desse capacitor que é necessário para que eu passe daquela potência reativa Q1 para Q2, ou seja, essa variação ΔQ que eu chamei aqui, que é o Q1 menos Q2, tá? Dividido por ômega, que é a frequência angular, né? Vezes a tensão ao quadrado em RMS, tá? Isso vai me dar justamente o valor do capacitor que é necessário para que essa correção seja feita, certo? É bem simples mesmo. Mas a ideia é basicamente essa. A gente compensar uma energia, né, uma potência reativa, inserido um capacitor, né, que vai ter essa potência reativa com um sinal contrário, para que a gente possa fazer essa compensação. Bom, esse exemplo vai ajudar a gente a se familiarizar mais um pouco com essa correção de fator de potência, tá? Então, aqui eu trago uma carga, né, que é alimentada por uma tensão de 100 volts RMS e com a frequência de 60 Hz. E essa carga, ela consome uma potência ativa de 50 watts, né, com um fator de potência atrasado de 0,8. Atrasado quer dizer que a corrente é atrasada em relação à tensão, ou seja, é uma carga indutiva, tá? Bom, e eu estou perguntando aqui, qual é a capacitância que eu devo adicionar, né, a essa carga, tá? Para que o fator de potência seja corrigido para 0,97, né, e que permaneça atrasado, tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, vamos fazer uma análise do que a gente tem, né? Então, eu tenho que a minha potência ativa antes, né, 50 watts, e o fator de potência 0,1 atrasado, 0,8 atrasado, e eu quero passar para a nova situação onde a potência ativa eu sei que não muda, então continua 50 watts, e o meu novo fator de potência é 0,97 atrasado também, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar um capacitor, né? Calcular qual é essa potência reativa referente a esse capacitor para poder fazer essa correção. Então, eu vou começar pelos ângulos, né? Porque a gente vai usar o triângulo de potências, né? Para pegar as relações, para obter o que a gente precisa. Então, aqui, na minha primeira situação, né, eu tenho que o fator de potência inicialmente é 0,8. Se eu fizer o arco cosseno aqui, eu vou ter que esse ângulo é 36,87 graus. Então, o meu primeiro triângulo, eu tenho esse ângulo aqui. Só que eu não quero esse ângulo, eu quero um ângulo menor, que represente uma energia reativa menor. Então, para ter esse fator de potência de 0,97, né, fazendo aqui o arco cosseno, eu tenho 14 graus. Então, eu quero sair de um triângulo onde tem 36,87 graus e partir, né, para 14 graus. Então, primeiro eu vou calcular agora as energias reativas, tá? Então, aqui no primeiro caso, se eu olhar para o triângulo, eu sei que a tangente desse ângulo θ1 vai ser o Q1 sobre P, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, com isso, eu calculo a minha potência reativa inicial, que era de 37,5 volt-ampere reativo. E eu quero passar para que valor de potência reativa? Eu vou fazer a mesma conta, só que com o meu novo ângulo, tá? Então, eu sei que agora eu quero uma potência reativa que seja relativa a esse ângulo de 14 graus, tá? Então, vai ficar P, que é 50, tangente desse ângulo. Então, isso vai me dar uma nova potência reativa de 12,45 volt-ampere reativo. Então, qual é o problema? Eu quero calcular um capacitor que me faça sair de 37,5 volt-ampere reativo e diminua aí para 12,45 volt-ampere reativo. Então, o que eu preciso no momento agora, ó, é essa variação, tá?
Porque a partir da variação, eu jogo lá naquela equação que a gente comentou sobre o valor do capacitor e tenho qual seria ele, tá? Então, o capacitor vai ser o módulo da minha variação de potência reativa, dividido pela frequência angular, vezes a minha tensão em RMS ao quadrado, tá? Isso vai me dar o Q1, lembra que era 37,5, o Q2, 12,45, 2π, a frequência de 60 Hz que o problema fornece, e a tensão também é fornecida, que é 100. Quando eu fizer essa continha aqui, o meu capacitor ele vai ficar com um valor de 6,64 microfarad. Então, se eu colocar esse capacitor com esse valor em paralelo com a minha carga, eu vou conseguir subir o meu fator de potência para 0,97, que é esse o objetivo do problema. E assim eu faço a compensação e, no caso do dono da empresa, não pagaria a multa, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Até a próxima!